Vamos começar com uma pergunta do Instagram. Descobri que minha namorada me passou herpes. Termino com ela ou continuo? Agora que você está contaminado, meu irmão, você devia ter pensado antes. Existem três tipos de herpes. E existem pelo menos duas formas de pegar. Tem que ver se esse herpes veio da leitada, se é hereditário. Tem que ver. Qual a resposta que eu dei rapidamente lá? Mais uma vez, a demonstração. Bicho, você quer me mandar uma pergunta? Me mande a pergunta detalhada. Ele tem que dizer de onde veio essa herpes e que tipo de herpes é, não é isso? Muda completamente o contexto da pergunta. Tem que ver se essa mulher pegou isso dos pais ou da putaria. Tem herpes zoster, que tem vacina e 90% da população tem. E tem um herpes tipo 1 labial e 2 genital. Se foi herpes que 90% das pessoas têm, pegou hereditário, beleza. Se foi herpes tipo 2, DST, tomando leitada, não está beleza, né? Mais uma pergunta de rede social. Agora é do X. O Wesley agora, meu irmão, tá dizendo que para fazer pergunta aqui, vai ter que ser assinante. Quem assinar o canal aqui tem prioridade nas perguntas na próxima rodada. Magnata, quero agradecer por ter mudado minha vida e a forma de pensar. Além de ter feito me reaproximar de Deus. Fico honrado. Que ele continue te usando para abençoar e libertar mais e mais. Dúvida? Qual sua opinião sobre day trade geral e em BTC ou USD? Tamo junto, minha honra. Mais de 90% de quem faz isso se lasca. Ignore trade. Você vai ganhar algumas vezes, isso vai inflar seu ego e vai fazer você se autodestruir. A maneira segura de você fazer isso é hedge. Nunca venda o que você não tem e não tente adivinhar o futuro. Se você vender baseado em indicadores ou fizer uma estratégia como existe no derivativos, no renato38.com.br, buscando hedge, segurança em cenários extremos, você tende a ganhar tanto em Bitcoin quanto em dólar. E se você não fizer nenhum hedge, nenhum trade e só acumulou em autocustódia, você já vai ter um rendimento muito superior do que a maioria das pessoas que fazem trade. Mais de 90% de quem faz trade perde tudo. Ou porque tem alguma tese errada, ou porque não tem gestão de risco, ou porque a plataforma que você está trabalhando deu calote em você. Repito o que eu disse. A maioria das pessoas que tiveram Bitcoin perderam tudo. Não seja esse otário, não seja enrabado. A única maneira de você garantir isso é manter o stake relevante em autocustódia, que é o que o treinamento de 300 conto do renato38.com.br te ensina. A única forma de você garantir que não vai ser destruído é a eliminação de possibilidades de derrota, é o minimax na teoria dos jogos. E a autocustódia é isso, em termos de Bitcoin. Mais uma do X. Magnata, poderia comentar acerca dos nomes que Epstein referiu como sendo criadores do Bitcoin e dar uma pincelada lá a ele sobre o tema? Se possível, relações do Epstein, Bitcoin, CIA e Mossad, minha honra. Rapaz, as relações de Israel, de vários órgãos de Israel com Epstein, é clara. Inclusive, tem conversa dele com o primeiro-ministro de Israel anterior, antes do Netanyahu. Inclusive, falando sobre limpeza étnica. Uma conversa bem racista, por parte dos dois. Nós vamos ter um episódio específico, mas em relação ao Bitcoin, o Epstein chegou depois de mim. Todas as especulações dele de quem é Satoshi são menos relevantes do que as minhas. Epstein, inclusive, em vez de investir em Bitcoin, investiu em empresas, em equity de empresas, utilizando o que ele tinha, que é o fato dele ser cantilionário, que são acessos políticos. Ele investiu inclusive na Coinbase e ganhou dinheiro com isso. A opinião de Epstein em relação a quem é Satoshi é menos relevante do que a maioria das pessoas que fizeram alguma programação e realmente compraram Bitcoin, que ele não comprou Bitcoin. Pelas conversas dele, ele investiu em infraestrutura e saiu quando deu lucro. Beleza? Quer saber mais sobre as relações de Epstein com Bitcoin? Teremos um episódio especificamente Epstein Bitcoin com o professor Alexandre Costa. Um abraço e minha honra. Agora o jabá. QR Code na tela. Bybit, se você quer transformar os seus reais porcaria em Bitcoin. E se você quer que Pix de terceiro se transforme em Bitcoin, sem relação com o seu CPF, aceita cadastro de qualquer PJ do Brasil ou do mundo, NoxPay. QR Code na tela. Quer fazer treinamentos de Bitcoin? Renato38.com.br. QR Code na tela. Quer me encontrar pessoalmente? Abril em CDE, maio ou junho em Portugal, missãobitcoin.com.br. QR Code na tela. Acabou o jabá? Vamos às perguntas dos assinantes do canal. Pergunta de membros. Como vai, Magnata? Uma curiosidade sobre a declaração do meu patrimônio em Bitcoin. É obrigatório fazer isso? Como devo fazer tal coisa? E além disso, quais seriam as vantagens e desvantagens? A vantagem de declarar Bitcoin é você poder realizar ele dentro de corretoras formais no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Há lugares do mundo que vendem residência com perpetuidade de isenção de impostos, como a Suíça faz em Zug, e você precisa provar a origem lícita desses bitcoins. Além de onde você sacou, a sua declaração de imposto de renda é um elemento essencial. Ter um Bitcoin não declarado é ter um Bitcoin de menor valor, que você só vai poder vender na informalidade. E vale muito a pena declarar no imposto de renda, mas para isso você precisa ter prova de origem. É por isso que eu digo que Bitcoin de corretora é mais barato e mais valioso. Mais barato porque as taxas são menores e tem ordem ativa, e mais valioso porque você pode vender em qualquer lugar.
Inclusive, dessa maneira é mais líquido. Fale, Renato, sou João, tenho 24 anos. Não saio, só trabalho e estudo. Moro com meus pais, ajudando nas contas da casa, sou barbeiro. Ó, Joara, faturo líquido onde eu trabalho entre 6 e 8 mil por mês. Gasto no máximo 50%. Quero sair do país, estou guardando dinheiro para não gastar meus bitcoins. Vou conseguir sair no final de 2028. Se vender o que tem em bitcoin, consigo vazar na metade de 27, com uma boa reserva. Devo ficar no Brasil? Ou saio fora e tento uma vida nova? Em um país melhor que aqui, construir uma família e possivelmente uma empresa? Devo ir para a Nova Zelândia? Lá é um país que eu gostaria de arriscar com visto de estudante e depois me mudar para um trabalho. A Nova Zelândia é um país que está perdendo sistematicamente população. A galera lá está vazando em alta para a Austrália. É um lugar que existe uma grande liberdade, mas a prosperidade econômica está chegando menos que na Austrália. Se você tiver um conhecido na Nova Zelândia que consegue emprego para você, vá. Você conseguiu uma noiva lá para casar, um visto de casamento, então vá. Se você não conhecer ninguém lá, na doida, não vá que você vai se lascar. Pesquise uma coisa chamada Tandem. Tandem, plataforma de Tandem, uma plataforma onde você vai conversar com pessoas de graça no idioma nativo. Você vai falar com pessoas institucionalizadas, presos, idosos, pessoas que não tem com quem conversar. E você vai começar a fazer contato. Entre em fórum, você não é barbeiro? Entre em fórum de barbearia, meu irmão. Você vai conhecer um monte de gente que tem barbearia em um monte de países do mundo. Você deve buscar encontrar uma pessoa, de preferência da sua denominação, do seu emprego, da sua arte marcial, que tem amigos comuns com você nesse país. Não vá onde você não é bem-vindo. Jesus diz, pregue a toda criatura, mas ele também diz, se você não for bem-vindo em uma cidade, bata a poeira do seu sapato e caia fora. Então é isso. Sair na doida é perigoso demais, meu irmão. E como estudante, e você não arranjar nenhum serviço, você vai gastar um dinheirão e voltar como estudante. Eu recomendo que você vá, já pelo menos com alguns contatos da sua região, de preferência que tenha a sua profissão e que digam pra você que o esquema, que a veia é boa, que o esquema é fechado, que o negócio é firme. Mais uma vez, estude o máximo de inglês que você conseguir, ouça a música lendo letra, saiba regras gramaticais de cor. Se você não souber bem o idioma, a tendência é que você se lasque, especialmente no emprego de barbeiro, que você precisa realmente de saber o idioma. Na Europa e nos Estados Unidos, o barbeiro ganha muito mais vezes que aqui e tem gente que ganha dinheiro até com um banquinho no meio da feira, meu irmão. Bote pocando. Você vai botar pocando, meu irmão. Se você deve acionar a cadeira ejetora agora ou daqui a 6 meses, depende de você. Agora, seu inglês já é suficiente para você sobreviver? Você já tem contatos agora de alguém que vai arranjar emprego ou casamento para você, sim ou não? Se não tem, acumule mais dinheiro. Se tem, se pique. Salve Renatão! Por que você não reconhece o Shabá como um mandamento santo e perpétuo, escrito pelo dedo de Deus no Êxodo? Jesus não veio revogar a lei? Como o Senhor do sábado ensinou na prática os legalistas a observá-la corretamente, não como um fardo. Por que acreditar que a Igreja Católica ou qualquer outra instituição teria poder para alterar um decreto divino e eterno em minha honra? A Igreja Católica nunca alterou um decreto divino e eterno. Quem alterou a antiga lei foi Jesus. Jesus revogou a sua obrigação de cortar o seu pênis na circuncisão e instituiu no seu lugar o batismo. Você fez circuncisão? Pois é, essa era a antiga lei. Quem aperfeiçoou a antiga lei com um sangue muito mais puro que o de Jesus do que o seu e o meu foi Jesus, não foi a Igreja Católica. Quem curou aos sábados, demonstrando que a materialidade é mais importante que a formalidade, foi Jesus, não foi a Igreja Católica. O Shabá, honrar o Shabá é agradar a Deus. Mas honrar o sábado, o domingo ou qualquer outro dia que você tenha a possibilidade também é honrar a Deus. Você falou de legalistas. O que Jesus falava dos legalistas das 4 linhas? O que ele falava daqueles que cumpriam a lei sem ter o coração puro, que eram sepulcros caiados, ou seja, um lugar cheio de podridão, mas que por fora tá bonitão. Eu não tô no coração de ninguém, mas eu posso lhe garantir que Deus está no seu coração e Ele sabe sua intenção. Se a sua intenção é realmente honrar a palavra dele, se você reservar o sábado, domingo, a segunda, a terça, a quarta ou qualquer dia da semana, ele receberá de braços abertos. Inclusive, as próprias religiões que mandam honrar o sábado, os judeus, Testemunho de Jeová, eles também têm exceções a pessoas que trabalham de plantões, médicos. O próprio Jesus curou ou não no dia de sábado. Jesus provou ou não que a materialidade é muito mais importante do que a formalidade. Para Jesus, o que era importante, o que está no coração ou simplesmente a formalidade das 4 linhas? Quem insiste as 4 linhas é escravo da formalidade. Não seja um fariseu, seja um cristão. O que Jesus falava dos fariseus? Pois é, essa é a minha opinião.